Fazem 8 anos que nós fazemos esse curso. E na metade do ano passado para cá, algumas outras casas espíritas começaram a fazer um trabalho parecido. Isso me deixa extremamente gratificado e alegre. Todas as vezes que uma boa ideia plantada em algum lugar se transforma ou se expande, é algo que deve deixar a gente extremamente feliz. O trabalho de fluidoterapia já está ganhando adeptos na Cidade Franca. Outros companheiros já estão se motivando para ministrar o curso, que é para mim algo fantástico. Assim como o SOS Depressão por Magnetismo está ganhando uma notoriedade, o que me deixa extremamente feliz saber que a coisa está ganhando vulto, né? Vamos começar? Então, muito boa tarde a todos. Já está gravando, né? Uma alegria. Penúltima aula do curso. Hoje é dia de fazer mais prática do que teoria. Muita gente aí vai ter que sofrer ação fluidoterapêutica de outro ou de outrem. E não vale mulher fazendo marido. Proibido, né? Porque a gente nunca sabe qual é o tipo de fluido que você vai mandar para ele, ele vai mandar para você. Vamos lá? Vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecer a oportunidade que nos oferece mais uma vez, e vamos com toda alegria e disponibilidade de nossas almas nos colocarmos inteiramente a favor da espiritualidade maior, para que todo o ensinamento possa trazer-nos sedimentação doutrinária para a aplicação futura junto às nossas casas espíritas. Que Jesus nos abençoe, que seja uma tarde e noite maravilhosa para todos nós. Que a paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Bom, vamos começar, né? Falando que hoje nós vamos do slide 70 ao 82, com a colaboração de vocês, é óbvio. Tem como chegar lá em cima, por favor? Nada como o cara da técnica, né? Repassar. Muito bem. Vamos lá. Técnicas mais comuns. Cada operador guarda características próprias. Uma delas é a maneira como registra a saída de fluido pelas mãos. Tem os que sentem os fluidos saindo pelos dedos, são chamados de digitais. Tem os que sentem a saída pela palma da mão, são os palmares. E, finalmente, os que percebem a saída dos fluidos de ambas as maneiras, digito palmares. Definiu para vocês? Digital, palmar, digito palmar. Sai dos dois lados. Chico, tem alguma melhoria, diferença? Não, não tem. É só uma questão personal de cada um. Cada um tem um jeitinho, tá? Como não existe dois igual, é claro que alguns já têm facilitação no passe, sente aquela, parece uma enxurrada de fluido pelo braço. Vocês já sentiram isso, não? Às vezes a gente está vibrando, orando, né? Dá a sensação de que parece estar saindo, assim, né? Tem gente que sente só na ponta do dedo, bem, bem fininho, parece, assim, saindo para a ponta dos dedos. Um jatinho de luz, assim. E tem os palmares, né? Que quando põe a mão assim, ó, estica a mão, aquilo parece que jorra do centro da mão, esquenta ou esfria. Certo? Pergunta, não? Tudo também é a mesma coisa. Também é a mesma coisa. Não foge à regra de jeito nenhum. As técnicas fluidoterápicas solicitam fluidez de movimentos, mesmo quando vigorosos. Significa dizer que devem ser evitadas contrações musculares,
para não haver dificuldade ou embaraço para uma boa transmissão de bioenergia. O que é que ele chama aí caracteristicamente, né, de contração muscular? Alguém está com o bracinho de fazer assim, ó. Dá para perceber a contração muscular? Ó? Você fazer assim com o braço, ó. Não, movimento é movimento normal, nada dessas coisas. Vou explicar por que isso. Porque lá atrás, quando a gente começou esse processo, estou dizendo doutrina, tinha aqueles médios, né, que faziam um movimento, ou quase não fazia movimento, né, fazia imposição de mãos. Então, ao invés de fazer uma imposição de mão tranquila, com o braço aberto, trancava, fazia esse movimento, ó. Dá para perceber? Aí não? Trancando, ó, né? Alguma coisa assim. Não, é algo bem natural. Sabe quando você está com vontade de comer macarronada? Sabe, né? Aí o cara, você vê aquela macarronada com molho, com porpeta, e você tem aquela vontade de enfiar a cara na macarronada assim? É a mesma coisa, tá? Então a gente tem que ter a mesma vontade de fazer o movimento. Ele é um movimento normal. O pessoal do magnetismo já está fazendo isso ali. Então, não é para mudar nada, é para continuar do mesmo jeito. Aquele movimentão que vocês já estão acostumados. Beleza? Para aqueles que não estão acostumados, é só deixar fluir. Fluidez do movimento. Tranquilo, passar a mão à vontade, sem encostar. Saber que você pode estar mais lento ou mais rápido, numa distância de mais 25 ou menos 25. Lembrança disso? Tem que guardar. Mais 25, menos 25 centímetros. Mais lento, mais rápido. Passe de limpeza, passe circular. O outro que nós vamos aprender, que é o passe transversal. Tá vendo? Galera universitária está no ar. Recomenda-se aos pacientes sejam evitadas as pernas e os braços cruzados. Ó, exatamente para evitar contração muscular. Pasme. Tem pessoa que cruza a perna e na hora que você começa a passar, ela faz assim, ó. Ela endurece, ela enrijece. Certo? Tem muita gente que faz isso, enrijece o corpo. Tem gente que tem medo, né? Não, vai tomar passe. A impressão que a pessoa dá pra gente é que quando você leva a mão, ela está preparada para tomar um choque, para tomar uma agulhada. E não é isso que acontece, tá? Então, solta a mão, põe a mãozinha sobre o joelho, pezinho descruzado, sem contar que o nosso movimento segue o sentido horário. Você cruza a perna, você atravessa o sentido horário. Você cruza a perna, cruza o braço, o que você está fazendo? O circuito já não está entrando corretamente mais, certo? O que tem isso a ver? Questão magnética. Ligação do nosso processo magnético com a Terra. Também. Está tudo ligado, nós estamos interligados no processo. Então, a gente precisa se lembrar disso. Você olhou, a pessoa sentou, cruzou as pernas, dobrou as pernas, você fala, por gentileza, fala para a pessoa, descruza as pernas, põe a mão sobre o joelho, tá? Se a pessoa insiste de não descruza? Aí, infelizmente, não dá para pegar o cara para o pescoço, né? É aquela história. A gente já sabe que o processo fluidoterápico vai ficar prejudicado. Né? Vai ficar prejudicado, tá? Mas ainda assim, o passista faz a parte dele. Faz, claro. O passista continua fazendo a coisa. É comum encontrarmos recomendações de fechar as mãos antes de retornar ao ponto de aplicação do passe. Tais providências são perfeitamente justificáveis, porque os aplicadores, em retornando com as mãos abertas, dão continuidade à doação fluídica, que corresponderia a uma fluidificação no sentido inverso do correto. Aí assim, ó, hoje vocês estão vendo que eu estou sem sparring, né? A menininha dele está de dodói, e eles estão lá no hospital, inclusive, com ela. Você vai começar o passe. Você está na posição assim, sei lá, como você achar conveniente. Eu gosto de ficar nessa posição aqui, assim, né?
Aí quando eu vou levar a mão na cabeça, eu fecho a mão, levo a mão. Aí aqui eu abro a mão sobre a cabeça, sobre o coronário aqui. Aí, né, o movimento de vibração, eu viro a mão e começo o movimento de limpeza. Para trás, solto, fecho, levo a mão de volta. Assim, pode levar do jeito que você quiser, desde que a mão chegue lá, fechada. Por quê? Imagina saindo água da tua mão. Você está fazendo um movimento, de repente você faz assim de volta, com a mão aberta. A água que está descendo, você joga de volta no cara. Então o fluido, você traz, limpa, fecha, leva a mão fechada, abre de volta. Você estanca o fluido, leva ele fechado, abre a mão. Há alguma dúvida a respeito desse movimentinho? É um movimento simples. Mão, estou vibrando, fecho a mão, levo lá. Abriu a mão, limpou, jogou para trás, fechou, levou de novo. Jogou, puxou, jogou para trás, fechou, levou de novo. Tem alguma dúvida? Dá tremedeira de pensar em fazer isso? Não? Já nós vamos descobrir. Trata-se de técnica essencialmente concentradora de fluido. A depender da distância da aplicação, será concentradora de ativantes, perto, ou calmante, longe. Menos de 25 centímetros, nós estamos ativando e ela é? Olha lá. Ela é o quê? Concentrador é o quê? Olha lá o que ele está dizendo lá. Ativante. Ativante? Ou ela é calmante. Olha lá. Longe. Quanto mais perto, mais você ativa. Jato de água. Mangueira d'água ligada no tufo. Todo mundo sabe qual é a mangueira d'água ligada no tufo? Aquela que você faz. Você encosta ela perto, o que ela faz? Machuca. Você tira ela para longe, alivia. Calmante, ativante. Ativante, calmante. Muito rápido, muito lento, concentra fluido. Muito rápido, dispersa fluido. Essa é a segunda, a primeira é a mão, certo? A segunda é perto, longe. Longe, calmante. Perto, ativante. Rápido, eu estou dispersando. Mais lento eu estou. Pronto. Lembrou isso? Praticamente vocês estão com a faca e o queijo na mão. Certo? Pergunta. Maneira de executar. Repousa-se a mão sobre o ponto onde deseja fazer a aplicação fluídica. Chico, aí eu estou lá dando passe, fiz o primeiro passo de limpeza, o segundo passo de limpeza, de repente escutei assim, põe a mão no peito, põe a mão no pulmão direito. Todo mundo sabe onde fica o pulmão direito, todo mundo sabe onde é a mão direita, onde é a mão esquerda, certo? Mão direita, mão esquerda, correto? Mentira, essa é a mão direita e essa aqui é a esquerda. Vocês estão, presta atenção, se liga. Então, logo, pulmão direito, pulmão esquerdo. Não, Chico, mas a referência é do paciente ou é do paciente do lado direito? Tá bom. É com relação ao paciente e não ao passista. Sempre com relação. É no pulmão direito do paciente. Do pulmão direito, né? Não vai confundir. Mas foi uma boa pergunta, foi uma boa colocação. Até porque, né, há uma grande quantidade de pessoas com cabelo mais claro aqui. A gente pode ser que, né? Fala aí, Débora. A Lana já reclamou ali. Dona Conceição, não chora não, que o senhor é pintado, tá tudo certo. A realidade é uma só. É sempre com relação ao paciente, nunca a gente, ok? Então, sentiu a vontade de pôr a mão no fígado. Complicou. E agora? Onde é mesmo o fígado? Fica do lado direito. Vocês sabem? Não se lembram? Vai ler na apostila, que lá na apostila de vocês tem exatamente onde é.
tá? Pera, um minuto, deixa eu dar uma consultadinha. Certo? Fica ligado. Vocês estão rindo, né? Mas vocês vão passar por uma experiência dessa e quem vai dar risada sou eu. Vai sair da cabine de passe, vai olhar para mim e falar assim, nossa, mandaram eu pôr a mão no fígado do lado e eu não fiquei sabendo. E agora, o que eu faço? Na dúvida, eu vou dar um macete. O fígado faz parte de qual sistema mesmo? Gástrico. Logo, se você tiver dúvida onde fica, concentra o fluido na região do gástrico. Certo? Aqui, ó, do umbiguinho até a boca do estômago aqui, ó. Nessa região aqui, um parminho aqui, ó. 20 centímetros. Concentra. Ou à direita, ou à esquerda. Porém, eu vou contar uma coisa para vocês. Eles ainda falam, se eles não falam pra gente assim, fígado, eles falam assim, concentra do lado direito do gástrico. Concentra do lado esquerdo do gástrico. Eles falam, são bonzinhos, eles ainda falam. Conhecendo a nossa ineficiência, eles ainda cantam a bola pra gente no pé do ouvido. É como se fosse aquela puxada de orelha, né? Educadamente, para dizer para você assim, vê se na próxima vez você, né, fica ligado. Lê a apostila e fica ligado, né? Chico, eu não consigo encontrar nada a respeito. Tem um troço chamado Titio Google. É uma maravilha. Escreve lá, sistema gástrico, né? Ou descobre assim, onde está o rim, onde está o fígado, onde está o pâncreas, tá? Lembrar sempre que você está vendo a imagem de frente, você tem que virar ela para você, né? Que é o lado contrário na imagem. As mãos devem ficar abertas com os dedos levemente afastados para evitar contrações musculares. Os aplicadores digitais deverão deixar os dedos arqueados em direção ao ponto que está solidificando. Os palmares, os digitais. Como é que eu sei se eu sou palmar ou digital? Era essa a pergunta? É simples. Na hora que você for fazer exercício daqui a pouco, na concentração que todo mundo vai fazer, quando você levar a mão, você presta atenção por onde é que fica mais piniquento. Se é aqui, ou se pinica tudo a mão. Se pinicar a mão, já sabe, é dígito palmar. Se pinicar a mão inteira, é dígito palmar. Se for só aqui, assim, ó, na base aqui, ó, é palmar. E se você sentir a pontinha pinicando, feito aguinha, é digital. Ok? Muito bem. Ninguém quer fazer pergunta aí. Observação prática. As imposições, quando tratando de informações, inflamações, infecções, câncer, requerem a aplicação de dispersivos localizados no mesmo ponto onde feitas as imposições. Presta atenção que essa informação aqui é aquela nota que dá 10 para o aluno, tira 10 dele. Eu tenho uma inflamação, infecção de garganta, inflamação de vista, inflamação de ouvido. Eu tenho um câncer numa região qualquer. A imposição requer a aplicação de dispersivo. O que significa inflamação? Infecção. Câncer. O que significa? Fluidificamente. Falando. Está escrito ali, pode ler lá. Ó. Concentração. Ou seja, a infecção, uma infecção, tem uma concentração de fluido o quê? Ruim, negativo, por isso está infeccionado. Quer um exemplo? Exatamente. Aí, aquela famosa raladinha, que eu brinco muito com o pessoal aqui, né? Já andou de bicicleta? Ralou? Beleza? O que a mãe vinha? A mãe, a santa mamãe, vinha com aquele remedinho, né? Que todo mundo adorava, mertiolate, né? Era uma delícia aquilo, né? Você lembrava exatamente por 5 minutos que você tinha ralado. Passados 5 minutos, você já estava querendo ralar de novo. Andando de bicicleta outra vez, andando de patinete outra vez, jogando bola outra vez. Era assim, porque era um santo remédio tal do mertiolate. Adia fazer você lembrar que não podia fazer aquilo, você ia lá e fazer outra vez. Não é? Infecção, inflamação, é concentração fluídica. Tem outra coisa que a gente pode lembrar, que é concentrativo de fluido, que precisa de dispersão?
Doenças como depressão é concentrativo de fluido. Tem mais. O médium, o obsedado está sob a ação de influência obsessiva. Tem concentração fluídica? Tem, claro. Senão ele não conseguiria, o obsessor não conseguiria atingir a região que ele quer do obsedado. Certo? O que a gente tem que fazer? Dispersar. Aí o transversal cruzado, vocês vão ver já já, ele tem essa função. Né? Tem o transversal simples e tem o cruzado. Ambos servem para a mesma coisa, dispersão fluídica. O médium não quer, o espírito não quer largar o médium. Não vou sair daqui, eu quero ver o macho que me tira daqui, eu quero ver... Você vai lá com todo amor e carinho, poste-se sobre a retaguarda na região do umeral e começa o passe com transversal para desligar a entidade espiritual. Aqui. Com amor. É só para desligar, não é para desencarnar de novo a entidade. Certo? Não é. É só para mostrar para ela que ela não tem esse poder que ela alega ter. Tá? Você não vai contar do diabo do exército lá no... Você quer que eu conte? Ele lembrou. Ela é boa. É boa, né? Então tá. Alguns anos atrás estava eu em Lins. Porra. Você é meu amigo ou meu inimigo? Em idos de 1986, 87, logo aqui atrás, era metade, era metade que eu tenho. Estou eu trabalhando em Lins, quartel do Exército, chega um soldado esbaforido correndo. Ai, corre lá, senhor, corre lá, que o bicho está pegando na companhia. Tem um cara lá que está endemoniado. Eu dei uma olhada pro menino, falei, calma, meu filho, você está agoniado. Não, corre lá, que o capitão está desesperado. O cara está tomado, tem 4 homens do tamanho do Heitor, da largura do Fabrício, segurando um catatalzinho desse tamanho assim. Eu falei, vamos lá, né? Desci 70 metros, entrei na outra companhia de fuzileiro, e realmente, a companhia formada, todo mundo com a cara igual o do Hernandes, 4 baita macho, mas como diz o gaúcho, mas daqueles machos mesmo, aqueles segurando um catatalzinho desse tamanho assim. Tamanho da Marina. E ele na posição do... E era desse jeito mesmo que ele estava. Aí eu cheguei lá e falei, o que é isso, gente? O que é isso? Pode tirar a mão do nosso amigo. Aí ficou todo mundo olhando, tira a mão do nosso amigo. Aí fui lá e abracei assim. Bom dia, tudo bem? Aí do jeito que estava disse, tudo bem. Falei, vamos conversar. Aí ficou todo mundo com essa cara que você acabou de fazer. Ficou me olhando assim. Já tinha fama de bruxo, de mago, aí então, né? Desandou tudo. Entrei numa sala, só eu e avisei os meninos. Vocês ficam aí de fora, se eu gritar, vocês entram. Se eu gritar. Fechei a porta, eu sentei, ele sentou e nós começamos um diálogo, eu e o espírito. E ele disse, eu quero meu cavalo do terreiro de Umbanda, porque meu cavalo está afastado, meu burro está afastado do terreiro, porque já faz 40 dias, eu não consigo trabalhar sem ele, papapá. E eu fui explicando e tal, parará, ele virou e disse para mim assim, avisa o gordinho, era o capitão, comandante da companhia, que ele tem 30 dias para mandar meu burro embora. Daqui a 30 dias ele vai arcar com as consequências do ato dele. A gente entende e respeita. E eu disse para ele, tá bom, eu vou dar o recado. Você vai ter paciência, porque tem uma certa burocracia. Ele falou, não precisa nada desses trem que você está falando. É só mandar ele embora. Tá bom, tá bom. Cumprimentou, falou muito obrigado e deixou o aparelho mediúnico. O menino ficou meio cara de tonto, abri a porta, saiu todo mundo, deu um abraçado do menino, levando o menino para fora.
Todo mundo assustado, a fama já batia alto o índice nesse momento, né? O índice da fama do cidadão já era grande, ficou mais ainda. Eu fui lá e falei pro Toquinho da maldade, falei para ele, falei, ó, capitão, é o seguinte, por via das dúvidas, se fosse o senhor, eu mandava esse menino embora, o senhor tem 160 homens na companhia, o senhor não precisa desse homem aí. Outra coisa, já pensou se ele tem um achaque desse mediúnico? E o capitão acreditava. Na guarda do quartel, com um fuzil com 19, 20 tiros na mão? Aí ficou me olhando assim, mas como eu já conheço as figuras, fiz a minha parte e fui embora. O menino ficou lá. Exatamente 30 dias depois, exatamente 30 dias depois, corre todo mundo de novo atrás do bruxo. Por quê? O menino estava envolvido outra vez. Fui lá. Quando me viram já, os baitolos, os baitão saíram fora, eu cheguei, ele olhou para mim e disse, eu te avisei que eu ia voltar. Hoje está dando 30 dias. Batata. E o capitão assim, ali, eu aqui, o menino aqui. E ele, levantou a cabeça e falou, e eu sou o próximo. Isso era 9 da manhã, ao meio-dia ele estava fora do quartel. Resolveu o problema. Resolveu. Sem brincadeira, ao meio-dia, o menino já estava desincorporado. Já estava com a documentação assinada e mandando o menino embora. Que ele só deu uma levantada da cabeça e falou, eu sou o próximo. Acabou. Temos disso? Temos. Por quê? Vivemos num mundo extremamente materializado ainda. Mundo de provas e expiações. Os espíritos estão aí. Estão aí. Né? E nos nossos trabalhos mediúnicos aqui da casa, particularmente nos trabalhos de obsessão às terças-feiras, nós encontramos, quer dizer, eles nos encontram em grande monta, mais ou menos com esse tipo de fala. Só que aqui o buraco é um pouquinho mais baixo, né? Então aqui não tem ameaçar, porque não conseguem fazer isso, né? Coberto pelas bênçãos de Jesus, pela espiritualidade maior, não tem acordo. A gente tem o compromisso de auxiliar, de ajudar. E quando precisa, a gente faz um dispersivo, transversal cruzado, dispersivo, para o espírito poder ser afastado, né? Eu costumo dizer duas coisas para o pessoal entender, para quem está nos ouvindo também. A diferença entre a doutrina dos espíritos e a Umbanda ou o Candomblé é que nós trabalhamos a causa, eles trabalham o efeito. Nós acolhemos o espírito adoentado, eles mandam o espírito embora. Essa é a diferença. São raros as casas de Umbanda que acolhem as entidades. São raras. Não que elas não existam, mas são mais raras. Por quê? A orientação doutrinária é diferente. Lá eles atendem os espíritos e os mandam embora. Aqui nós atendemos e seguramos. Nós vamos trabalhar a causa do problema, que são as dificuldades existentes no passado pretérito, os erros, aquilo que não foi bem trabalhado, bem amparado, bem amado, bem perdoado, bem assistido, tá? Por serem concentradores, as imposições muito prolongadas sobre o coronário podem provocar torturas, dor de cabeça no paciente, no frontal também. Se você fizer concentração aqui, você pode causar aquilo ali, ó. Dor de cabeça enorme, mal-estar. Não é só na cabeça. Se você fizer a concentração no solar, por exemplo, a pessoa pode sair com um baita de um mal-estar danado na região do estômago. Aquele vontade de vomitar, aquele excesso de fluido. Concentrou demais. Ok? Por isso a gente precisa ter o meio termo no processo. Então o que é o meio termo? 3 ou 4 movimentos de limpeza, concentração devagar nos chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, mesentérico, gástrico, o sacro, né? O devagar que eu quero dizer, dentro de um ritmo. Tá?
que aí já a mão vai mais devagar. Se você ouvir concentra, você vai lá e concentra. Como que a gente sabe? Como que a gente entende a concentração? Às vezes você passa a mão numa determinada área do corpo e está gelado. Está faltando fluido. Está muito quente. Fluido demais. Entendeu? Vocês vão fazer o movimento. Passou a mão. Sentiu gelar, falta de fluido. Esquentou demais, fluido demais. Concentrou demais. Tem que tirar. Ok? Aí está. Todas as figuras estão de pé, que é para facilitar o entendimento visual. Normalmente faz isso sentado. Como vocês estão vendo, o cidadão está usando um terno 1935, foi quando essas fotos foram tiradas, tá? Passe longitudinal, movimentação de fluido. Começa na região do coronário e desce, tá vendo? Olha o movimento da mão, ó. Fala, Heitor. Pode ser uma pergunta boba, mas alguém tem que fazer. Claro, concordo. Tem alguma diferença entre a pessoa estar sentada ou em pé? Não. Não precisa. Nem fazer o passe pela frente ou pelas costas. Certo? Deitado. Deitar também. Ontem, nós tivemos lá na fluidoterapia, o menino está adoentado. Movimento. Como começa o movimento, Fabrício? Da onde começa o movimento? Da cabeça para o pé. O tempo inteiro o movimento foi feito assim, ó. Certo? Enquanto uma equipe concentrava fluido, eu fazia a movimentação fluídica. Eles transferindo fluido e eu fazendo a movimentação fluídica. Fabrício viu, Rosicler estava presente, viu, Hernandes estava presente, viu, faltou alguém? O Gigi estava, mas não está. Então, os 4 mais o Gigi. Então, o movimento deitado sempre vai da cabeça para os pés. Fecha, traz a mão fechada de volta. Ó. Como chama esse movimento? Valsa. Valsa. Valsa, movimento de valsa, ó. Ó. Não, calma. Já vai aparecer alguém querendo contratar. Não dá. Já. Entendeu? Eu sou bom. Para girar, eu sou bom. Isso é porque eu já tenho 65. Você precisa ver eu com 25 como é que era. Né, bem? Cadê o bem? Amor. Amor lá no fundo, amor. Eu era bom nisso, não era, amorzinho? Agora, não era só nisso, não. Era, se fosse para dançar um... Na verdade, seu apelido era Carlinhos de Jesus, lateral. 69, 68, 67, 66. É que eu já contei até 100, já estou voltando para ele. Aí, esse movimento, ele é da fluidez. Portanto, assim, quanto assim. Você vai falar, Chico, assim é um movimento quase uma valsa, que você está fazendo um movimento com a mão. Agora, esse movimento assim, né, você está fluindo também. Por isso que não tem contração de músculo. Esticar o bracinho, fazer a coisa fluir de boa, sem medo de ser feliz. Chico, mas para o passista, cansa mais quando o paciente está deitado. Não, eu acho que não. No meu caso, por exemplo, e alguns, por causa da idade, se tiver que dar o passe de pé, ou mesmo sentado, por conta do problema de coluna, dói mais. Então, por isso que nós temos tempo útil de atividade, tá? Também na mediunidade existe tempo útil. Na fluidoterapia também. Que a fluidoterapia há de ser algo mais tranquilo. A pessoa pode trabalhar até os 80 anos. Já na mediunidade ostensiva, na psicofonia, quando o cara vai dando 72, 73, ele precisa sair da condição de psicofônico e ou para psicografia ou ir para sustentação, para vibração. Porque já não tem mais fluidez mecânica no processo. A gente tem desgaste. A mediunidade de psicofonia tira muita energia da gente. Aí vai começar a ficar deficitário. Nós tivemos 2 casos recentes aqui no centro. 2. O seu Robertinho, 72 anos, e o seu Ronaldo, pai da Fernanda sentada lá atrás, que também tem o mesmo processo, está com 72 anos. E eu cantei a bola para ele, seu Ronaldo,
Falei, olha, o senhor precisa maneirar um pouquinho e tal. 3 meses. O que apareceu no pai? Uma recidiva. Recidiva de? CA. Ah, você estava sabendo disso já? Alguém te falou? Não. Mas a experiência, a percepção do processo nos leva a isso aí. Não é o primeiro caso que eu acompanho. O senhor Robertinho estava indo muito bem, 7, 8 espíritos por noite. Que já é, para um homem de 72 anos, já é um nível alto, né? 8 mais ou menos, né? Às vezes mais. Às vezes mais. Resultado, a diabetes dele fez... Diabetes dele foi lá em cima. Chegou para mim e falei, senhor, pode parar. Ou, a partir de hoje, o senhor não frequenta mais o trabalho mediúnico. O senhor pode vir para a fluidoterapia, o senhor vem para a sustentação. Tudo bem, que é diferente. O desgaste é diferente. Mas, tio, dá licença, sabe? Isso é minha Curiosidade. ignorância. Pois não. O conhecimento que o senhor tem, eu acho que eu vou ainda galgar muitos anos ainda. Só que para o meu pai, o trabalho mediúnico para ele é vida. Então, eu acredito que possa ter tido um desgaste político nele. Só que ele fala sempre assim, se me tirar o trabalho, então é uma coisa que ele faz por ele mesmo, é algo que ele encara como missão dele. Que aí ele vai Eu também encaro. atender todos os necessitados, assim, e ele não pensa, não. Se o senhor chegar lá Eu sei, senhor, eu sei, ele vai com o senhor. eu sei. Isso chama boa vontade. Mas isso não significa que ele não precisa parar. Assim como eu. Tá bom? Vou longe de você, não. Eu. Até nós temos nosso mentor, o Rufino, só vem por ele. Se ele não queria mais por ele, como é que a gente vai ter contato com ele? Então, Não vai. Até porque você não precisa disso. Isso é um hábito que vocês criaram. Isso é um hábito que vocês criaram. Mas, opa. É como você disse, é uma questão mesmo de conhecimento e entendimento, tá? Eu vou tornar a repetir. Eu estou com 65 anos. Há cerca de 8 anos que efetivamente, ou 9, eu não trabalho mais psicofonicamente. Não na intensidade que eu trabalhava. Porque quem me conheceu há 8, 9, 10 anos atrás, sabe que eu era uma maquininha de... né? Era 8, 9, 10, 11, 12 entidades por sessão, por reunião. Choque anímico, 8, 9. Isso dá um desgaste, só quem já teve é que sabe o desgaste fluido que é você ter 9 choques anímicos. Vai por aí. Então, veja a situação. Aquilo que eu estou falando, Fernanda, não é por conta do seu pai. É por conta daquilo que a gente aprendeu no processo de trabalho mediúnico. Não sou eu que estou dizendo, são os espíritos que dizem isso. Vou tornar a repetir, vocês vão cansar de ver isso. Manuel Filomeno de Miranda, inúmeras vezes, doutor Bezerra, doutor Eurípides, diz que o médium tem tempo de serviço, médium psicofônico. Para ele ter um trabalho validado até 75, 76 anos, ele precisa ter uma atividade psicofônica contínua, desde os 20 e poucos anos de idade, e ele precisa ter uma saúde de ferro, não beber, não fumar, não fazer extravagâncias para manter o processo fluidoterápico do corpo. Isso é muito difícil na nossa condição espiritual hoje, todos nós. Não tem um melhor que o outro. Eu também tomo cerveja, eu só não fumo. Eu também como. Quando era moço, adorava um churrasco. Hoje eu não posso nem passar perto, só de sentir o cheiro, vocês têm uma ideia. Mas fui, então teve um desgaste corporal. Este corpo foi feito para viver 120 anos. Este corpo. 2 terços. São 80. Eu não cheguei ainda. Não sei se vou chegar. Tá? Metade eu cheguei. 2 terços não. Para vocês terem uma ideia. Para vocês entenderem. Aí, vamos lá.
As aplicações se executam com os braços estendidos, naturalmente, sem nenhuma contração e com a necessária flexibilidade para a realização dos movimentos, conforme eu tinha colocado. As mãos devem descer suavemente, em movimento nem muito lento, nem muito apressado, até o ponto terminal do passe. E cada vez que se repete um passe, deve-se ter cuidado de fechar as mãos, afastá-lo do corpo do paciente e assim voltar rapidamente ao ponto de partida. É aquilo que nós já mostramos para vocês. Mão, fecha, faz o movimento, volta com a mão fechada, faz o movimento, volta com a mão fechada, faz o movimento, carrega, volta com a mão fechada. Certo? Movimento tranquilo, de boa, sem problema. Tá aí, ó. Observação. Os passes não podem ser feitos no sentido contrário à corrente, de baixo para cima, pois causa uma força contrária à rotação natural dos chakras, dificultando a assimilação, absorção, a manutenção dos fluidos nas suas periferias. Na periferia, pontas, 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 pontas. Acontecendo tal movimento errôneo, é necessária a aplicação de maneira dispersiva. Vamos evitar qualquer movimento contrário ao sentido horário, de baixo para cima. Sempre de cima para baixo. Sempre da cabeça para o pé. Ok? Passes transversais. Utilizado para dispersar aglomerado fluídico de uma forma mais intensa. Geralmente é feito antes de outras técnicas fluidoterápicas, preparando o assistido para receber concentrados fluídicos. Transversal simples e transversal cruzado. Duas maneiras do transversal. O simples e o cruzado. Mas preste atenção para que ele serve. Dispersar aglomerado. Então, você vai começar um trabalho na cabine de fluidoterapia e entra um já completamente envolvido espiritualmente. Um Hernandes na vida. Já entra tropicando nas pernas. Põe o Hernandes sentado, vamos fazer um passe dispersivo, fluídico. Se ele está só meio tonto, bom, aí também já, né, meio tonto já é normal. Então, já estando meio tonto, você faz um transversal simples nele. Só um transversal simples. Se ele está obsedado, envolvido, aí você vai ter que fazer um cruzado, você vai ter que também afastar a entidade espiritual. Eis o transversal simples. A movimentação dele é feito assim. Olha lá. Olha a mão, presta atenção na mão, por favor. Olha, vou fazer assim para vocês entenderem. Olha a mão, ó. Tá vendo lá? Ó, fecha a mão, joga, ó. Fecha a mão no centro, ó. Ali no centro. A mão é fechada no centro. Ela vem aberta, no centro abre novamente. Vamos fazer exercício? Vamos? Vamos fazer exercício? Muito bem. Então todo mundo comigo, vai. Então, ó, pode, todo mundo põe a mão no chão. Vamos levantar a mão assim, ó. Vamos começar assim, todo mundo assim, ó. Aí o que a gente vai fazer? Bem devagar para dentro, fecha a mão. No meio, fecha. Abre. Vem, fecha a mão. Abre. Fecha a mão. Abre. Agora vamos levar para a cabeça do indivíduo, vai. Ó, movimento, fecha, abre. Vem com a mão, fecha, abre. Você está coletando, ó. Coletando, ó. Empurrando para fora. Você não está do jeito que precisa. Você está travado. Abre a mão. Abre o braço. Larga o braço, larga. Isso, vai. Peguei uma musculatura aqui. Você também está com o bração travado. Olha para mim, olha o movimento, ó. Você vai começar lá na cabeça, ó. Você vai trazer fechado, soltar na lateral, trazer, fechar, ó. Fecha, solta. Aqui você soltou, você está arrebanhando de volta, ó. Fechou, jogou fora. Fechou, jogou fora, tá vendo? O movimento é diferente desse aqui, tá? Qual é a dúvida? Seu Antônio, o braço está duro. Esse braço tem que estar mole. Se o senhor não está dando conta, levanta para fazer o movimento de pé. O senhor está com o braço duro. Como é que faz? Levanta. Faz um movimento como se estivesse com a pessoa sentada na sua frente. Ó, leva a mão na cabeça. Traz fechado. Joga fora. Abre a mão, solta o braço, solta. Aqui, ó.
Isso aqui no senhor está travado. Solta. Daqui está dando para ver que está travado. O bracinho tem que ficar... Você não pode travar o braço. Se você travar o braço, você não flui. Deixa o braço fazer o movimento. É um movimento circulatório. Prestem atenção lá, é circulatório. Olha lá, ó. Então, se você trava o braço assim, ó, São Antônio, ó, aqui, ó, ele não vem. Solta o braço, ó o movimento, ó. Isso. Explica de novo a questão da mão da colera, porque esse é diferente do passo. Esse é diferente do outro. O outro você começa, faz esse movimento. Esse, você começa na cabeça lá com ele aberto. Você vai trazer e fazer, fechar aqui, jogar, ó, o movimento. Olha a minha mão, olha a minha mão, ó, raspagem, ó. Tô trazendo, fecha e joga fora. Esse é o transversal simples. Ok? Sua ação é efetiva quando se requer uma dispersão muito intensa, tanto no sentido de introjetar fluidos concentrados, como para evitar congestão ou aglomeração fluídica, localizadas, ou para tirar o paciente do estado de transe. Hipnótico, sonambúlico ou mediúnico. Sonambúlico também. Mas hoje em dia é muito mais raro de acontecer. Você ter um médium em estado sonambúlico é muito difícil. Hoje está meio difícil de encontrar um médium sonambúlico. Senhor. O Divaldo não passa, Quem? Divaldo. O que tem o Divaldo? Divaldo Pereira Franco. Sim. Ele dando passe, ele meio que... Meio que? Explica. Aparece nos dedos. Os fluidos na lateral, mas existe vídeos no YouTube que ele ensina da Ele faz esse movimento. Não? Faz assim? Ele faz aqui, ele Por sobre a cabeça. Por sobre a cabeça. Sim. Sim, entendi. Beleza. Como que é mesmo o nome do cara? Ah, tá, beleza. Todo mundo já entendeu, né? Divaldo Franco. Né? Quando eu chegar nesse nível aí, eu te explico como é que funciona esse troço de fazer assim com a mão. Tá certo? Por enquanto, vai ser assim. Tá? Vanilda, se você fizer alguma coisa diferente no fluidoterapia, daquilo que eu estou ensinando, eu vou pegar você pro pescoço, tá entendendo? Por sua orelha, entendeu? Você entendeu, Vanilda? Ah, muito bem. Entendeu, né, Vanilda? Você entendeu, Vanilda? Muito bem. Ah, se eu pegar alguém fazendo assim com a mão na cabeça. Não, porque o Divaldo faz. Tá. No campo psíquico, essas aplicações são de despertamento. Presta atenção. Nós entramos aqui, nós estamos no campo, aí ele fala em campo psíquico, campo material. Aqui está no campo da mente, está no campo da pessoa estar, vamos dizer assim, meio que fora do ar, né? Tem muita gente que entra na cabine de passe assim, ó. Essa aplicação serve para despertar. No campo material, utilizados principalmente nos aglomerados fluídicos, causadores de distúrbios orgânicos, doenças, congestões, inflamações, plétoras, aumento do volume sanguíneo, provocando extensão de vaso sanguíneo, febre, tumor, etc. Esse trabalho aqui, ó. Leiam na apostila, tem uma descrição bem detalhada a respeito disso. Nesse caso aí, a pessoa tem que, para receber esse passo, tem que estar sentada. Ela Pode estar sentada, deitada. Ela pode estar de qualquer jeito, desde que você siga o movimento. Ela está deitada. Você precisa descongestionar na região cerebral. Você vai fazer o movimento como se você tivesse com ela de pé. Você vai fazer o movimento, entendeu? Ela está deitada, mas você faz do mesmo jeito. É sempre na altura da cabeça. Hã?
Não, porque você não consegue pegar de lá. Você tem que pegar, normalmente deitado, você pega o frontal. Entendeu? O frontal, o laríngeo e o humeral. Transversal simples, método, com os braços paralelamente esticados, sem enrijecimento, as mãos voltadas em direção ao ponto que se deseja aplicar no transversal, abrindo os mesmos com rapidez e vigor. É aquilo que eu falei para vocês, o movimento tem que vir fluídico, né? E você vai fazendo o movimento com, né, rapidez. Depois de abertos os braços, recomenda-se fechar as mãos, retomando-as ao ponto onde se deseja fazer nova dispersão. É aplicado na altura da cabeça, do peito e do ventre. Resposta: está deitado, ele pode ser feito também no mesma área, certo? A pessoa está com mal-estar, está com aquele... não consegue explicar aquele mal-estar que está na região corporal, faz um transversal simples, tá? Aplica um transversal no hospital, às vezes, muitas vezes, esse aqui é funcional. Qual é a dúvida? Transversal cruzado. Uma variedade transversal simples com aplicação no seu poder dispersivo. Ele é dobrado. Você vai cruzar o fluido. Possui efeito intenso nas aglomerações fluídicas de fundo espiritual obsessivo. Ou seja, este aqui, ele é utilizado mais, na maioria das vezes, para as aglomerações fluídicas negativas. Ou seja, o cara está obsedado, ele está tomado, encostado, e você quer desligar o espírito do médium. Onde faz a aplicação disso aqui? Na região cerebral e humeral. Nessa região aqui, ó. Tá? Transversal cruzado. Já vou mostrar a técnica. Produz uma espécie de choque que desarticula as ligações fluídicas do obsessor com o doente, movimentando as agregações fluídicas. É aplicado com bastante vigor. Também é eficiente nos casos de pessoas em transe mediúnico, que é a mesma coisa. Hipnose, sonambulismo, é a mesma coisa. É aplicado com eficiência no caso de dificuldade de retorno ao domínio da própria consciência e do próprio corpo. Tem médium que fica mediunizado e não volta. Não consegue voltar. Então você vai lá e faz um transversal cruzado na região do humeral, na parte de trás do cérebro, normalmente ele volta. Fala, Marina. No diálogo com a sombra, o senhor Emílio Miranda conta uma das reuniões que ele participou, que o espírito ficou, o médium ficou mediunizado, e o espírito falou: ninguém me tira daqui e não vai sair. Antônio Emílio de Miranda, né? É. E disse que ficou horas no médium. Se eles tivessem utilizado essa técnica, eles teriam conseguido. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Marina está dizendo que no livro do Hermínio de Miranda, conta numa das passagens dos capítulos que o médium ficou incorporado mais de hora, porque eles não aplicaram dois fatores preponderantes, que eu falo sempre. O Kardec diz que nós vamos estudar, e o que mais? Kardec fala, recomenda, espírita, orai, vigiai, estudai, e o que mais? Isso, trabalhar e instruí-vos. Presta bem atenção. E eu vou complementar, se é que eu posso dizer que eu vou complementar alguma coisa. Mediunicamente, conhecer e servir com amor. Qualquer um de nós que se prontificar a um trabalho mediúnico, nós precisamos fazer isso com amor. Então, o que acontece? O médium, o psicofônico, ele trabalha mais no campo do conhecimento do que no campo do amor. Por quê? Porque ele precisa conhecer a funcionabilidade do transe mediúnico. Senão, ele vira joguete na mão dos espíritos. Certo? O dialogador, ele precisa trabalhar mais no campo do amor do que do conhecimento. O amor do dialogador, amor de pai, amor de mãe, de irmão, envolve. Você precisa falar com o espírito como se ele fosse seu filho,
com amor, com carinho. Como eu disse agora há pouco, na doutrina dos espíritos, nós acolhemos, nós orientamos, nós não escorraçamos, nós não mandamos embora, nós não chutamos entidades, nós trazemos ela para nós. Amor, carinho, atenção. Não é o espírito incorporou, falou 3, 4 palavras, você não gostou, vai-te embora daqui, diabo. Não é assim. Não é assim. Então o dialogador, ele precisa ter conhecimento, mas ele precisa ter 80% de amor. O psicofônico precisa ter 80% de conhecimento e 20% de amor. Porque se o psicofônico não tiver conhecimento do processo medianímico que o envolve, ele vai ser joguete na mão dos espíritos. Aí não é mediunidade, é obsessão. Aí é obsessão, não é mediunidade. Duas coisas distintas. Obsessão e mediunidade têm a mesma base, só que ela cresce de maneira diferente. Aqui, por falta de conhecimento, você vira ping-pong na mão dos espíritos. Aqui, os espíritos obedecem você. Você é o médium. Você manda no teu corpo. Quem canta de gala aqui sou eu. Aqui, você vai falar o que eu falar. Não é o que você quer falar. É o que eu vou falar. O espírito fala, miserável, desgraçado. Eu falo, irmão infeliz. Para que eu vou repetir a palavra feia? Desgraçado, para quê? Se eu posso dizer que o nosso irmão está enfermo da alma. Quem comanda? Sou eu. Fui claro? Espero que tenha sido. Uma vez os braços ficarem estendidos paralelamente, como no transversal simples, ó, transversal cruzado. Ele começa, metade, termina. A frente do paciente sempre em direção ao ponto que se deseja dispersar. Assim como o transversal simples, aplica-se na altura da cabeça, peito e ventre. Nos casos de transmediúnico, intensificá-lo do frontal ao bulbo. No frontal ou no bulbo, que é no humeral. Aqui. Chácara humeral. Secundário. Ligação. E eu já falei, e vou tornar a repetir. Os companheiros da casa sabem que eu já orientei e expliquei. Onde é que o obsessor ou o médium fica encostado? Nessa região aqui, ó. Aqui no bulbo, ó. No bulbo. Para quem não sabe onde é o bulbo, vai ler na apostila que tem lá. Um desenho desse tamanho, assim, do bulbo. Aqui, nessa região aqui. Porque é ali que se fazem as ligações fluídicas. É ali que nós vamos cortar. O movimento do transversal, vocês imaginam a pessoa na sua frente. Você vai fazer o movimento transversal, olha lá, ó. Você vai partir, vai levar a mão, olha como está lá em cima. Vai fazer esse movimento, olha lá, ó. Cruzar a mão, ó. Olha lá, ó. Você vem com a mão fechada, cruza a mão e traz de volta. Cruza a mão, traz de volta. Você não faz assim, simples. Também aqui você vai fazer o movimento. Só que com em vez de você fazer assim, você vai fazer assim. Em vez de você fazer assim, você vai fazer assim. Cruzar a mão. Isso. Não precisa ser um movimento muito largo. Ele pode ser mais próximo. Venha. O jeito que você quiser. Assim. Olha aí. Então vamos à técnica. Está sentado. Eu vou, olha a mão. Vou começar o movimento. Estou aqui, ó. Eu vou começar o movimento, ó. Eu vou fazer esse movimento, vou cruzar, ó. Ó. Vou trazer, jogar, trazer de volta, fazer o movimento, cruzar, trazer de volta. Só que você vai fazer esse movimento assim, ó. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Um pouquinho de lado. Quantas vezes precisar até o espírito desligar. Mas vai depender do quê? Do seu carinho, do seu amor. Vou fazer de lado para vocês verem. Eu vou ficar de lado, ele vai ficar de lado. Ó. Não, aí mesmo onde você tá. Ó. Cruzou, ó. Cruzou, ó. Cruzou, ó. Tá vendo? Não é um movimentão. É um movimento rápido, mas é aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Você tem que cruzar a mão. O grande tchan do cruzado é você fazer o movimento aqui e fechar, porque você está arrancando, ó. Você está tirando, ó, energia.
Tem gente que faz esse movimento aqui, ó. Esse movimento assim, ó. Só isso aqui, ó. Esse movimento, ó. Ele também funciona. Solta o braço. Toda vez que eu vejo alguém fazer assim com o braço, solta o braço. O movimento, solta o braço. Qual é a dúvida? Você tem dúvida? Tá. Obrigado. Ah. 5 minutos de café. Som, 1, 2, tá. Funcional, vamos nós. Segundo período. Eu pergunto sobre o passe transversal cruzado, o método. Eu acho que não há dúvida. Nós temos o transversal simples, né? E nós temos o transversal cruzado, que é o mesmo movimento, só que você cruza a mão. No movimento, olha o meu bracinho, ó. Como disse a Edilene, não é Tiranossauro Rex, tá? Não é Tiranossauro Rex. Vamos alargar o movimento. Gostei do Tiranossauro, não vou esquecer dessa nunca mais. Tem gente que, né, dá passe que nem Tiranossauro Rex. Não é. Ó, alargar aí. Está na apostila, ok? O transversal cruzades. Quem? Ei, chefe. Olha aqui, ó. Olha aqui. Transversal cruzades. E eu nem tomei uma, hein? Eu nunca tomei uma. Desarticula a ligação de obsessor, visa proporcionar socorro imediato para poder receber o passe curativo. Depois do transversal, nós vamos aplicar a outra técnica. Limpeza geral. Primeiro, o transversal cruzado ou o simples, que é para afastar o aglomerado fluídico, que está prendendo. Depois nós vamos fazer limpeza. Fazer todo o trabalho de limpeza bonitinho. Certo? Alguma dúvida? 2 etapas. Transversal para limpar a obsessão, o aglomerado fluídico, e depois o perpendicular, que é para fazer limpeza geral. Quando a gente fala limpeza, lembre-se, nós estamos fluidificando os chakras. Estamos fazendo alinhamento fluídico nos chakras. Esse movimento aqui. Nós estamos fazendo alinhamento fluídico. Certo? Que é importantíssimo para manter o equilíbrio fluídico do corpo. Sim, Inês. Como é que é? Pega a aura? Não. É na aura. É no perispírito. O chakra é no perispírito. Lembrem-se, o passe, a fluidoterapia, o serviço que vocês fazem no magnetismo é no perispírito, não é no corpo. Ele vai no perispírito e é repassado para o corpo. Todo o trabalho fluidoterápico é feito no perispírito. O corpo é só a representação daquilo que nós temos. Certo? A gente tem que... Nós, espíritas, precisamos parar de pensar como materialista. O corpo só é a expressão da alma. Nós estamos trabalhando com espíritos, com perispíritos, ok? Lembrar disso, tá? A duração do seu efeito dependerá exclusivamente, presta atenção, da conduta moral do paciente e do quanto está empenhado em se modificar espiritualmente. Atenção, levantem a cabeça. Levantem a cabeça e olhem para mim. Quem pode ler? Quem pode ler? A duração do seu efeito dependerá exclusivamente da conduta moral do paciente. Para. Moral do paciente. Não é o passista, não é o fluidoterapeuta que vai levar a cura ao indivíduo. O que vai levar a cura do indivíduo? Conduta moral dele. Prossiga. E do quanto está empenhado em se modificar espiritualmente. Então, se o paciente não está interessado em se modificar, não adianta vir tomar passe.
Dr. Cleomar, meu precário e nobre amigo, de quem recebi as chaves da instituição, dizia, com todas as letras, nós espíritas precisamos parar de parecer católico, que vai na igreja para tomar a hóstia. Nós não vamos aqui para tomar passe. A gente tem que vir aqui para ouvir a lição evangélica, aplicá-la em nossos corações e modificar a nossa maneira de ser. Isso é mais importante que tomar passe. É verdade. Se nós nos modificarmos moralmente, a fluidoterapia começa a perder o efeito. Por quê? Porque nós estamos mudando a nossa maneira de ser. O indivíduo que é egoísta, vaidoso, orgulhoso, cede lugar ao humilde, ao serviçal, ao misericordioso, ao indulgente, ao beneficente, ao bondoso, ao caridoso, ao amigo, ao irmão. Tem dificuldade de entender isso? Não, né? Então, isso aqui, ó, a duração, quanto tempo vai demorar a ação fluidoterápica? Depende de você. Você vai sair daqui, vai para o boteco? 5 minutos. Você vai sair daqui, vai para casa? Você vai orar? Você vai fazer evangelho no lar? Você vai ter uma atitude espiritual diferenciada? Vai durar muito tempo. Posso fazer uma colocação, Chico? Pode colocar à vontade. Tem alguns relatos que falam, que eu acredito também, que existem verdadeiras serviços espirituais na hora da fluidoterapia. Não, eu acho que a sua informação está errônea, meu amigo. Em todos os momentos da fluidoterapia, em todos, o plano espiritual superior está agindo a nosso favor dentro da cabine. Então, nós temos sempre, em todos os sentidos, o apoio da espiritualidade maior. E eles agem a nosso favor. Quantas e quantas vezes nós já fomos tratados, literalmente, dentro da cabine de fluidoterapia, mediante a nossa conduta moral. Aí eu estou precisando, né, de cuidar, vamos dizer, de uma enxaqueca que não me larga, de uma dor no estômago que não me larga. E eu tenho procurado fazer o evangelho em casa, eu tenho procurado ser bom, eu tenho procurado mudar e tal. Eu venho para o trabalho fluidoterápico. Quando eu sento ali dentro, o plano espiritual, melhor do que ninguém, médium nenhum sabe o que eu preciso no processo fluidoterápico para me curar. E aí tem gente que toma o passe, vai para casa, lá em casa ele se vai, minha dor de estômago passou, minha dor de cabeça desapareceu. Mas quem fez por jus? Foi você. A sua atitude, o seu trabalho moral. O seu trabalho moral é tudo nesse processo. Ah, eu quero ficar bom. Você quer ficar bom? Começa a se modificar nas suas atitudes em casa. Cuidado com o seu orgulho, cuidado com a sua vaidade, cuidado com o seu egoísmo, com o seu nariz empinado, achando que você é mais que os outros. Cuidado com a sua língua ferina, falando mal dos outros. Se for de mim, então, presta atenção, hein? Tô ligado. É muito pior falar de mim. E se eu descobrir, então, aí lascou-se. Bom, já que você não tá fazendo nada mesmo, faz um favor pro tio. Traz um golinho de café para mim. Deve estar naquela garrafa grande ali. Mais alguma coisa? Só isso, meu querido. Muito obrigado, viu? Que você tenha um excelente final de semana. Se você espirrar, saúde. Se puder dar uma modificada aí. Mas aí já é. Ué, faz isso, tenta. Faz isso aí errado. Se sair errado, eu guspo aqui na frente de todo mundo. E ainda falo que foi você. Atenção, passes perpendiculares. Voltamos a falar do perpendicular. Vocês viram que nós começamos com o perpendicular, que é aquele primeiro, e voltamos a falar dele. Obrigado. Vou primeiro cheirar para ver se não tem veneno. Ajuda aí, cara, me defende. Tá defendendo, cai de boca fechada. Se ele abrir a boca, pode complicar. Por que nós voltamos para o perpendicular? Senhores magnetistas, prestem atenção. Funciona do mesmo jeito.
Primeiro passo perpendicular de limpeza. Lembra? Depois, o segundo passo, terceiro passo, o quarto passo, volta de novo. Aqui funciona do mesmo jeito. O passo perpendicular é ideal para aplicação em grandes regiões. Você vai cobrir todos o eixo. O paciente deve formar um ângulo reto em relação ao passista. Deverá passar as mãos simultaneamente pela frente e pelas costas do paciente, perpendicularmente, sempre no sentido da cabeça aos pés. Vamos fazer de pé, que é mais fácil. Perpendicular. Ok? Nós fazemos esse movimento assim e podemos fazer esse movimento assim. Qual a diferença do movimento aqui? Qual a diferença do movimento aqui? Cala a boca, você. Cala a boca, você. Ele já falou. Ela é o quê? Essa é a ativa. E essa é a... Se você vai fazer esse movimento, ativando a estrada aqui atrás. Como é que chama a estrada? Como é que chama a estrada? Coluna. Certo? Aqui é a avenida. Estamos ativando. Essa aqui tá acalmando. Você virou o lado. Você está diminuindo a intensidade atrás. Está mexendo. Por que essa modificação? Alguém deveria me perguntar, Chico, mas peraí. Não estou fazendo a vibração dos dois lados, à frente e atrás? É porque nós temos que entender que há uma condicionante, vamos chamar assim, com relação ao paciente. Tem paciente que vocês percebem, você sente a necessidade de mudar o lado. Se você está dando passo por trás, de repente você faz assim, ó. Você está dando passo pela frente, de repente você dá uma movimentadinha na mão. Passista, já aconteceu isso. Já aconteceu. Você está dando passe. Senta ali. Aí você está dando passo de frente. De repente você faz um passo de limpeza, perpendicular no processo, de repente você tem vontade de fazer assim, ó. Só que, ó, a mão esquerda. Ou se vira o lado e, ó, ativa. Você está ativando o quê? Lateral, fundo, uma determinada região. Certo? Você sente a vontade, você é quase que impelido a fazer o movimento. Você está aqui, dando passo, de repente, a mão esquerda vem para a cabeça, calmante. E a mão direita vem, por exemplo, para o baço, ativante. Entenderam? É comum acontecer esse tipo de coisa na cabine de fluidoterapia. Quem dá passe constantemente. Aqui, eu tenho que falar daqui, né? Daqui sabe como é que é. Você está lá, de repente, está dando passe, você está fazendo trabalho de limpeza, bonitinho, aí dali a pouco você leva a mão na cabeça aí, ó, o paciente faz assim, ó. Essa mão está diminuindo, essa aqui está ativando o frontal, diminuindo aqui, ó, a parte de trás, acalmando aqui, ó, processo do bulbo cerebral, mas está ativando o frontal. Por que ativando o frontal? O que o frontal é responsável pelo quê mesmo? Pelo quê? Pelo quê? O frontal é responsável pelo quê? Não vou responder. Não vou responder. O frontal responde pela memória cognitiva, por aquilo que nós temos de consciente, por aquilo que a gente vê, ouve, escuta, fala. Está aqui toda a região que comanda a cabeça. Tudo, ouvido, visão, nariz, boca, laringe, está aqui. O que comanda a parte espiritual está no eixo superior. Aí você está com a mão assim, ó, você está ativando, ó, o eixo superior aqui, ó. Mais perto, mais longe, vai depender. Aqui, o frontal. Põe a mão na laringe, né? Para esses caras que são fumantes, por exemplo. Não é isso? Foi fumante quantos anos? Nenhum ano. Nunca fumei. Ah, menino bom! Nessa vida. Nessa, né? Tá bom. Obrigado, Jacques. Vamos voltar aqui.
Como dispersivo de fluido, o passista passará as mãos simultaneamente, uma pela frente e outra pelas costas, perpendicularmente, sempre no sentido da cabeça aos pés, com rapidez, no sentido de dispersar. É comum esse tipo de passe na cabine fluídica? Sim ou não? Sim ou não? Quando? Só que lá na cabine fluídica, às vezes, você não faz esse movimento. Você faz movimento assim, ó. A pessoa está sentada. Já no magnetismo, nós pomos o cara de pé, né? Põe ele de pé e faz o movimento integral nele. Então, nós temos o passe perpendicular para isso. Ele cobre dos dois lados. Ele faz fluir com mais intensidade as qualificações energéticas. Como concentrar, aqui é dispersivo. Concentrador de fluido. Movimentar as mãos ao longo do corpo do paciente a uma velocidade muito lenta, em torno de 8 segundos, da cabeça aos pés. É o movimento mais lento. Nessa posição, na frente e atrás. Perpendicular. Vocês estão com cara de quem tem dúvida. Vou perguntar. Qual é a dúvida que vocês estão tendo? Nós temos o passe de limpeza. Ok? É aquele primeiro que a gente viu, longitudinal. Também conhecido longitudinal. E nós temos o passe perpendicular, que é feito na lateralidade. Uma mão aqui, a outra aqui. Quando você está na cabine fluídica, esse tipo de aplicação, ela é feita com alguma facilidade ou dificuldade, dependendo de quem está aplicando. E aí o movimento que a pessoa está sentada, o médium é que movimenta, ele é que sai da frente e vai para a lateral. Certo? Certo ou não? Certo. Ah, bom, porque eu estou falando para essa impressão que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Estou relaxado, é que eu não gosto dos outros ficar me olhando com a impressão de que não está entendendo o que eu estou falando. Estou falando grego. Admiração. 69, 68. Inconvenientes. Primeiro, a necessidade do passista ter que girar em torno do paciente para formar o ângulo adequado. Acabei de falar aqui agora. Tem que dar uma giradinha. É complicado, porque às vezes a cabine de passe está apertadinha. Há pouca aplicabilidade em paciente que esteja em pé. Tá vendo? Em pé é mais fácil. Magnetista sabe que nós fazemos isso de pé. Apesar desse inconveniente, o fator da dispersão obtido por essa técnica elevado indica seu uso em muitos casos. Muitos casos. A dispersão do perpendicular é muito mais forte. Esse movimento que você faz. A pessoa sentada, você dispersa energia com muito mais força. Porque você pega de cima e dispersa energia. Pega de cima e dispersa energia. Você pega um doente. Ele está deitado. Você faz o movimento dispersivo. Você faz com as duas mãos nesse sentido, você não consegue passar as duas mãos assim. Mas quando você faz o movimento de limpeza assim, faz o perpendicular assim. Deitado. O que você viu eu fazer lá no Diego é o perpendicular, não é o longitudinal. O longitudinal é assim. Eu fico assim, está deitado. Esse movimento é perpendicular, as duas mãos vêm da cabeça para lá, perpendicular, seguindo da cabeça para os pés, fazendo limpeza fluídica, tirando o movimento. Eu tenho medo de vocês não estarem entendendo o que eu estou falando. Todo mundo me olhando com a cara esquisita. Vamos entender, então. Nós temos longitudinal, certo? Longitudinal. Nós temos o transversal simples, o transversal cruzado, e nós temos o perpendicular. Entenderam? O perpendicular e o longitudinal. O longitudinal e o perpendicular servem para fazer limpeza. Só que o perpendicular, ele é muito mais intenso no processo do que o longitudinal. Na cabine de passe, normalmente a gente faz o longitudinal, que é o água com açúcar, como a gente costuma dizer, que é o que a gente aplica normalmente. Quando você faz tratamento,
naquela outra cabine ali, quem está aqui sabe, no tratamento, um médium atrás e o outro na frente. Ali é feito o perpendicular, porque tem dois movimentos, só que é um perpendicular dobrado, né? Que é 2 mãos na frente e 2 mãos atrás, fazendo o movimento. Entendeu? Fala. Igual 2 médiums podem... Podem. Fluidoterapia no mesmo... Vem na quinta-feira para você ver. Um aplicador pode fazer em 2 pessoas? Não. Um aplicador, uma pessoa só. 2 aplicadores numa pessoa só. 3, 4 aplicadores numa pessoa só. Mas certo? Um aplicador Não, aí é o passo coletivo que nós fazemos. Juntamos aqui, pomos 3, 4, 5, 6, 7 médios aqui, fazemos um passo coletivo. Aplicação coletiva. Certo? Aqui está o passo perpendicular, não sei se vocês estão vendo. Apaga a luz da frente aqui, fazendo um favor. Olha lá. Tá vendo? A pessoa de pé, ó, o aplicador, uma mão aqui, a outra mão aqui, ó. Olha lá, uma mão atrás, outra na frente. Olha aí, uma mão atrás, outra na frente, ó. Tá vendo? Passo perpendicular palmar, envolvendo todos os centros vitais do paciente. Então, movimento integralizado. Começa em cima, termina embaixo. Começa em cima, termina embaixo. Eficientíssimo. Para mim, mais eficiente que o outro, que o longitudinal, o perpendicular. Ok? Dá para ver ali o desenho? Deu para ver? Na apostila tem muito claramente isso aí. Ok? O último slide do dia de hoje. Olha lá. Ó. A aplicação de passe circular. Agora nós temos. Vamos lá. O primeiro passe é o... O segundo passe é o... transversal. O terceiro passe é o... O quarto passe... perpendicular. E agora o circular. Quase igual ao transversal simples. Só que é feito com uma mão. Não com 2. Pode ver. Uma única mão. Olha lá. É técnica que usa de movimentos circulares, definida por características concentradoras, mesmo quando feito em giro mais rápido. Vem. Ó. Olha a mão lá. Qual mão? Qual mão? Direita. Por que direita? Que ela é o quê? Ativante. A mão esquerda, eu estou por trás, podia estar na frente, vou ficar atrás para vocês verem. A mão esquerda, que é o quê? Calmante. A mão direita, circular. Só circular, um movimento. Circular. No frontal, circular. Se eu estender para trás, ela está concentrando, só que é mais aberto. Né? Se eu trouxer mais, eu concentro mais. Tem gente que concentra só assim, ó. Está concentrando as 2 mãos, certo? Olha a distância. Aqui, concentração está sendo muito intensa. Muito intensa. Frontal, muito intensa. No laríngeo, muito intensa, porque eu estou aqui pertinho, ó. Praticamente estou em cima. O que pode ocasionar com esse concentração? Muito fluido, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com a concentração. Tem alguma dúvida a respeito do movimento? Do movimento. A mão ficou muito próxima. Mesmo as 2 mãos concentrando, não tem problema. Movimento concentrativo. Sempre no sentido horário. Sempre no sentido horário. Ok? Vai lá. Aí. São executados com as mãos, sem movimentos dos braços. Normalmente, só a mão. Só a mão. Como é que a gente fala? Ó. Mexer o doce. Só aqui, ó. Só com esse movimento aqui. Tá? Como esses passos são, além de concentradores,
muito ativantes, normalmente são aplicados muito próximo ao ponto que deseja realizá-los. Os dedos ficam levemente arqueados em direção a esse ponto, com a palma girando sempre no sentido horário. Olha o movimento, sentido horário, ó. Ó, esse movimento, no sentido horário, certo? Movimento, sentido horário. Aí a pessoa pode fazer esse movimento assim. Nunca assim. Assim. Sentido horário, tá? E é literalmente mexer o doce, tá? Por que os dedos ficam levemente arqueados? O que ele significa? Que não é para arqueado assim, ó, esse movimento. Levemente arqueado, ó. Certo? Esse movimento. Mexeu o doce. Dúvida? Facinho, né? Esse é o mais fácil deles todos, mas é o mais perigoso. Vou mostrar para vocês. Quando a mão realiza um giro, retorna-se a mesma fechando-a. Fazendo assim. Tem gente que faz esse movimento, tem gente que faz um movimento aberto assim, ó. Na amplitude, isso quando o cara faz um movimento muito grande, certo? O movimento fica, perdão, né? Tô fazendo um movimento errado. Um movimento muito grande, faz assim, ó. Ó. A mão, ó. Olha lá. Pô. Desculpa. É eu que tô. Fui olhar aquele trem lá, tá ao contrário, né? Esse é o movimento, ó. Como se estivesse mexendo, tá? Obrigado. Pô, chama a minha atenção, pô. Aí, já que o braço, em tese, não deverá mover-se, reinicia-se o círculo outra vez, repetindo o processo até que a fluidificação esteja concluída. Consegue? Não é isso? Movimento horário. Ó. Agora, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu já falei e vou repetir. Como é que eu sei que eu preciso concentrar fluido? Quando eu estiver dando o passe longitudinal ou perpendicular e sentir que está frio. É falta de fluido. Então está frio, falta de fluido. Quanto que eu devo concentrar? Essa é uma questão. Eu prefiro concentrar menos do que passar um pouco. Tá? Então vamos lá. Vamos dar uma média, tá? Então é média. Pega uma criança de 15 anos, até um adulto de 70 anos. É uma média. Nesse espaço de intervalo-tempo, é mais ou menos igual para todo mundo. Pega uma criança com menos de 15 anos. Se você concentrar demais, a criança pode ter, sei lá, uma dor de barriga, um otite. Pega uma criança pequena, recém-nascida, com dorzinha de barriga. O que ela tem? Concentração fluídica. Dor de barriga é concentração fluídica. Faz o movimento de retirada de fluido. Dispersa o fluido. Certo? A pessoa está com dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Quando a pessoa tem dor de cabeça, o que a gente recomenda? Quando você não é espírita? Doril. Muito bem. Mas se você não tiver doril, para tirar a dor de cabeça, o que a gente faz? Banho gelado. Banho gelado. Banho gelado. Porque tem concentração fluídica. Calor. Você dá banho gelado, tira a concentração fluídica. Vou dar outra macete para vocês. Você tem enxaqueca crônica ou dor de cabeça constante. Quando começar, pega uma bacia, derruba 2 ou 3 forminhas de gelo, põe um paninho por cima e põe o pé em cima. O que vai acontecer? Vai gelar o quê? A planta do pé. O que o corpo vai entender? O que o cérebro vai entender? Que precisa mandar sangue para esquentar. Vai tirar o sangue da cabeça, vai mandar para o pé.
Tá bom, vamos pensar espiritualmente. Onde é que está a concentração fluídica? No sangue cerebral. Você esfriou embaixo, faz o fluido descer. Quando você vai dar passe na pessoa, e ela está com uma criança no colo. Ah, muito bem. Vamos separar o passe. Vamos separar o passe. Primeiro, você identifica quem é que está mais necessitado, a criança ou a mãe? Ou o pai, a avó. Certo? É. O passe de limpeza, você dá normal. No adulto e na criança, porque você vai fazer o mesmo movimento. Começa sempre com o longitudinal, que é o de limpezinha. A menos que a mãe chegue e diz, o meu filho faz 3 dias que não para de chorar. O que você entende? O que vocês entendem? Que ele está o quê? Que ele está encostado, né? Que ele está encostado. 3 dias sem parar, chorando, chorando, chorando. Aí você vai fazer um transversal simples na criança. Para fazer, né, um transversal simples na criança. Ok? Depois você faz um passe longitudinal de limpeza. Ok? Mas se é um passe normal, chega a Marina com a filha dela, senta no colo para tomar passe. A criança está aqui, de 7 anos, 8 anos. Você faz um passe de limpeza normal. Faz o longitudinal aplicando nas duas ao mesmo tempo. Você vai pegar de cima para baixo. É o movimento. Você pega do coronário da mãe para o coronário da criança e desce. Certo? Posteriormente, você segue a sua intuição. De repente, você está fazendo o passe de limpeza 1 vez, 2 vezes, 3, 4 vezes. Escutar, a mãe precisa de uma concentração no mesentérico. Só que a criança está no colo dela. Mãozinha na cabeça, mão direita na traseira. Vai pegar o mesentérico da mãe. Certo? Concentra. Vamos pro máximo. 30 segundos. Volta. Presta atenção na intuição. A criança está com alguma arritmia cardíaca. Arritmia cardíaca é fibrilação. O que significa? É fibrilação. Muito ou pouco fluido? Muito fluido. Pouco fluido. Pouco fluido. Está fibrilando. Pouco fluido. Não tem energia suficiente. Está fibrilando. Está fibrilando. Gente, cuidado com as respostas. Prestem atenção. Bom, mas o plano espiritual é tão bom que nessas horas ele não faz essa pergunta. Ele já diz assim, concentra. Concentra. E já canta a bola. Concentra no cardíaco. Certo? Então, mas você já precisa entender. Fibrilação, tremor, esfriamento. Você está sem energia. Você está faltando. Precisa concentrar. Dor, esquentamento, fibromialgia. Você está com excesso de vibração. E tontura, Chico? Tontura. Tontura? Olha, é uma boa questão essa da tontura. Nós precisamos identificar se essa tontura ela é oriunda do indivíduo ou fora do indivíduo. Se ela for fora do indivíduo, é um princípio de fluidificação negativa. Você tem que dispersar. Você tem que tirar. O que é uma tontura do indivíduo? Quando a sua pressão está baixa ou está alta, quando você está com a diabetes alterada. E isso precisa entender como é que funciona. Olha como que a especialização da fluidoterapia nos qualifica no processo. Quando a gente não tem ideia e não tem base, a gente aplica qual passe? Papai e mamãe. Limpeza, reorganização dos chakras. Na dúvida, um só. Mas, se você conhece o histórico da pessoa, se você sabe que ela é médium psicofônica, por exemplo, e ela está meio tonta, qual a possibilidade dela estar sofrendo influência espiritual? Grande.
Então, quando você for vibrar, você pede a proteção do plano espiritual e pede a orientação. Naquele caso, está na cabine de passe, entrando e saindo gente o tempo inteiro. Se você está muito ligado no processo, você escuta, você percebe claramente a vibração daquela pessoa que está sentada à sua frente. Me desmentam, por favor, os meus fluidoterapeutas que estão presentes na sala. Quantas vezes você, aplicando passe, sente a necessidade de mudar algo na técnica? Por quê? O que é várias e várias, Emerson? Depende da necessidade da pessoa que está sendo usada. Mas como é que você sabe disso? Intuitivo. É quase que intuitivo. Você precisa acreditar na sua intuição. O fluidoterapeuta é, antes de mais nada, um sensitivo. Ele tem que estar com a percepção dele ligada. Como que a gente faz isso? Outro dia me perguntaram, como é que eu facilito isso? Facilita assim. Mantenha o seu dia equilibrado e estável. Ore mais. Faça uma boa leitura. Diminua a sua alimentação no campo da carne vermelha. Não beba, não fuma. Passa o dia pensando em alguma coisa boa. Eu, quando vou dar passe, penso na minha esposa. Eu não estou entendendo porque vocês estão duvidando da minha fala. Essa é linda. É boa. Anote. Pérolas do seu Chico. Pérolas do seu Chico. Aí pensa em coisa boa. E eu penso na minha esposa. Coisa boa, para mim. Para vocês pode não ser, para mim é. A sua não sei, a minha é. Tá? Ela quase que já tomou um tapão no pé do vidro ali. Entenderam? Então, pensa em coisa boa. Põe a cabeça voltada para alguma coisa legal, porque de noite você vai trabalhar. Então, gente, mas falando sério, esse equilíbrio. Eu estou falando sério. Esse equilíbrio, né? Essa dica que você está dando, aí é a força de um mapa, o exercício a ser realizado. Claro. Por isso que você está na doutrina espírita. Isso aqui nada mais é do que um teste. Nada mais é do que um exercício diuturno para você se tornar melhor hoje do que você foi ontem. Por isso que você está na doutrina espírita. Porque senão você estava no outro campo religioso. Isso aqui não é para quem quer, é para quem tem necessidade. Isso aqui é para quem está disposto a uma mudança moral e ética. Senão vocês não estavam aqui. Aprendam uma coisa. Isso aqui é muito mais obrigação e dever do que diversão e prazer. Se fosse desse jeito, caminha lá para outra casa espírita, lá para a Umbanda, lá para o Candomblé, lá para o Reiki, lá para onde vocês quiserem. Isso aqui é obrigação, é trabalho, é compromisso com Cristo. Ponham isso na cabeça de vocês. Isso aqui é compromisso com Cristo. Cada um de nós está compromissado. Vai desencarnar amanhã, chega do lado de lá, vai olhar para trás e vai chorar as mágoas. Eu tive tempo, mas eu não fiz por quê? Porque eu preferi jogar bola. Porque eu preferi assistir filme. Porque, não venha reclamar depois. Não venha reclamar. Você está aqui para trabalhar. Se fosse para brincar, vai para outro canto. Aqui não está bom. É por isso que eu falo que a porta da casa espírita tem que estar aberta. Entre e sai quantos quiser. Fica quem quer. Fica quem tem compromisso. E eu brinco aqui na casa. Chegou aqui, vai assinar o contratinho. Não é, Alan? Vai assinar contratinho de trabalho. Tem gente que chegou aqui, eu sou a secretária do chefe, eu vim aqui ajudar. Né, secretário do chefe? Resultado, a secretária do chefe está trabalhando de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. Funciona assim. Eu brinco muito, mas é uma realidade. Nesta casa pelo menos, podem ter certeza disso, que enquanto estiver eu aqui na frente, o contrato tem validade. Assinou, eu vou cobrar.
Certo, Ivanilda? E eu cobro mesmo. E ameaço ainda. Ameaço com vassoura, com rodo, com chicote. É ou não é? É, ué. É. Por quê? Porque é assim que nós devemos entender as coisas. Temos um caso aqui na casa que não há mais necessidade de nenhuma assertiva dessa natureza. É o André. Quando o André chegou aqui, a Débora já vinha batendo. Depois que ele veio para cá, a Débora bateu intensamente. Entendeu? Ele já perdeu mais da metade dos cabelos. O seu caso não, viu, Carlos? O seu caso, a Karina já veio tratando de você ao longo de alguns anos aí já. Não, é reencarnação. Muito bem, seu Carlos. Muito bem. Muito bem. Sabe aquele negócio da mãe do André Luiz? Sei. É o seu caso. É o seu filho, tá certo. E aí? Vou anotar também, pô. Gente, pérola do Carlos. Pode anotar aí. Vocês entenderam qual é o processo? Fluidoterapia é compromisso de dever. Vocês não estão aqui fazendo o cursinho, viu, dona Conceição? A senhora está aqui para aprender. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, o compromisso vai bater na sua porta. Mais cedo ou mais tarde. Tomara que seja mais tarde, né? Que aí vai ser do lado de lá, no plano espiritual. Já não é o caso de vocês. Vocês são tudo nova, vocês dois, então, estão lascados. Eu comecei com essa idade aí, 18, 19 anos, não larguei mais, tá? Já estou com dor nas costas de tanto passe que eu dou. E pergunta a dona Marina, o que eu falo para ela, não me põe na cabine de fluidoterapia. Se eu entrar, eu não quero sair. Que é o trabalho que eu mais gosto de fazer. Eu entro para lá e não quero sair mais. É minha paixão. Já deve ter percebido, vocês devem ter percebido que é minha paixão. Fluidoterapia. Há um sentimento de realização, de dever cumprido, extremamente grande. Então, para encerrar essa tarde e noite, quero lembrar vocês que na semana que vem nós estaremos na última aula, eu preferência chegar um pouquinho mais cedo também, nós vamos fazer uma geral e vamos tentar terminar mais cedo, avisar o pessoal que está nos assistindo pela internet. Nós vamos providenciar uma mesa farta, né, para todos se alimentarem espiritualmente. Bem, providencia 150 vasinhos de água fluídica, deixar aí para todo mundo tomar, né? Ok? Fazer uma festa de água fluídica. Todo mundo vai vibrar, vai magnetizar todas as águas e vocês vão beber também, certo? Ficar bom. Alguma pergunta a mais? Tá bom. Recomendação. Manuel Filomeno de Miranda. Inácio Ferreira. Odilon Fernandes. Martins Peralva. Caibar Chuto. Sueli Caldas. O Jacó de Melo, Passe. E mais toda a fenomenologia mediúnica que nós temos na doutrina, e não é pouco, hein? É grande, só não estuda quem não quer. Cada livrinho que você lê a mais de fluidoterapia ou de mediunidade, você acresce um conhecimento que mais cedo ou mais tarde vai bater na tua porta, e você vai precisar dele, tá bom? Vamos elevar o pensamento a Jesus? Agradecer a bondade imensa dos espíritos amigos, agradecer a presença de todos, que todos tenham uma excelente semana, que a tarde e noite de hoje nos possibilite intensificar o nosso conhecimento no campo da fluidoterapia e fazer disso, para cada um de nós, um trabalho que vai nos trazer ao longo das nossas existências materiais e depois espirituais, campo possibilitador de trabalho e serviço em nome de Jesus. Que a paz do Mestre alcance os nossos lares, os nossos entes queridos. Que nós possamos sair daqui hoje revigorados e prontos para uma semana imensa de trabalho em nome do Cristo. Jesus os abençoe hoje e sempre. Assim seja.